Bom dia, novamente, que o Senhor Deus abra a nossa mente nesse dia de hoje, abra o nosso entendimento. Hoje nós vamos fazer esse diário e que esse diário, que tudo que está escrito para nós hoje venha se cumprir em nossas vidas, venha ser gravado em nós, para que nós possamos fazer a evangelização mundial e alcançar as 237 nações. Eu oro para que Deus te dê força nesse dia, que Deus derrame da sua graça, do seu poder sobre tua vida, sobre nossas vidas, para que nós possamos cumprir o propósito determinado por Deus. Podemos cumprir aquilo que Deus já falou, já determinou na minha e na sua vida, e que nós possamos receber de Deus esse mandato celestial e seguir as nossas vidas. Somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo de Deus é necessário para nós fluirmos no Evangelho e ter uma vida de sucesso, em nome de Jesus. Amém. A irmã já pode estar louvando, adorando ao Senhor com 2 hinos. Amém. Graças, paz, bom dia. Louvemos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que trabalha em nossas vidas com seu Espírito, cada dia. Ainda que fraco eu possa estar, forte, fiel é o meu Deus, ainda que muito lhe negue, me levantas outra vez. Somos o povo do pacto. Deus nos usa e nos protege. Ele trabalha em nossas vidas com seu Espírito, cada dia mais e mais. Sua palavra nada poderá parar. O Evangelho nada impedirá. As promessas do meu Deus se cumprirão no nome de Cristo Jesus. Como povo do pacto, proclamemos o Evangelho, anunciando em todo lugar o nosso caminhar. Ainda que fraco eu possa estar, forte, fiel é o meu Deus, ainda que muito me levantas outra vez. Somos o povo do pacto. Ele nos cuida e nos protege. Deus trabalha em nossas vidas com seu Espírito, cada dia mais e mais. Sua palavra nada poderá parar. O Evangelho
Evangelho nada impedirá. As promessas do meu Deus se cumprirão no nome de Cristo Jesus. Como povo do pacto, proclamemos o Evangelho, anunciando em todo lugar com o nosso caminhar. Como povo do pacto, proclamemos o Evangelho, anunciando em todo lugar com o nosso caminhar, com o nosso caminhar. Desesperadamente anseio tua palavra, com todo o meu ser. Nesse momento a tua palavra fale aos nossos corações, ó Senhor. Meu desejo é te entregar todo o meu ser. Diante de ti me rendo e que tua palavra tome o controle de tudo que sou, guiando minha vida à tua vontade. Senhor, eu irei, pois é tua palavra é minha força, tua palavra é minha espada, somente tua palavra, ó Deus, pode salvar as nações. Tua palavra é o meu prazer, é a verdadeira luz, e confiando em tua palavra, eu viverei, e confiando em tua palavra, ó Deus, eu viverei, e confiando em tua palavra, nós viveremos, e confiando em tua palavra, ó Deus, nós viveremos. A Deus toda a glória. Amém.
Pastora Cida, seu microfone está desativado. Amém? O diário ainda não chegou, não é? Mas eu vou tentar aqui a tradução, que eu tenho ele em espanhol. Então, se tiver alguma palavra errada, os irmãos me perdoem. Vamos dar continuidade aqui, não é? Chegou para você, Andressa? Não, pastor, ainda não. Pois é, então vamos aqui. A tradução talvez não seja muito boa, mas vai dar para nós entendermos. Hoje, dia 12 de janeiro de 2023, é o Evangelho que me salva. O Salmo 78, Salmo 70 e 72. Conforme a nossa integridade do nosso coração, nós, pastores, com todo o coração, e os irmãos que estão dispostos a cumprir o propósito. Devemos preparar as últimas coisas importantes. Primeiro, temos que salvar a cada um de nós com o Evangelho, mas em 5 minutos do dia, se nós, este tempo se desenvolve e se converte nos 9 itinerários. Ainda que meditemos durante 5 minutos por dia, meu espírito se renova. Neste momento, a luz da criação, que está em Gênesis 1:3, a imagem de Deus, Gênesis 1:27, e o alimento da vida, Gênesis 2:7, entram em mim, especialmente quando respiramos profundamente com a oração. No nosso cérebro, nosso corpo serão revestidos. O importante é ter o ritmo revivido junto com este tempo. Se fizermos exercício e consumirmos alimentos equilibrados, poderemos manter boa saúde por toda a vida. Dessa maneira, o estado espiritual mudará. Antes de problemas, de conflitos, de crise, poderemos ver o que significa o dia de hoje, que existe dentro de toda a vida, dentro de cada um de nós. Então, poderemos ter a resposta de que nós passamos este tempo. É necessário para cada um de nós, e será a oportunidade de sermos novos. Teremos a paz, a ação de graça e o poder. Neste momento, nós levantaremos como os filhos espirituais, por isso devemos buscar os primeiros itinerários, acampamentos, e preparar o recipiente, ou seja, preparar o nosso vaso para receber. O ponto 1 diz que o acampamento do futuro, para ver o futuro importante. O povo de Israel foi deixado para trás e foi escravo, cativo e colonizado pelas grandes potências mundiais. Estamos na mesma situação com as três organizações, nas igrejas. O método de Deus é Atos capítulo 1, Atos capítulo 1:3 e Atos capítulo 1:8. Se estamos cheios deste conteúdo, podemos ver o que é o nosso futuro. Atos 2, 17 e 18, nós podemos ver em nosso trabalho. O tópico 2, o acampamento da oração para buscar o itinerário importante.
Muitas pessoas estão orando incorretamente. Oram por si, para seus próprios grupos e para suas próprias coisas, seus próprios interesses. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 11, é o que é orar corretamente, nos ensina a orar corretamente. E se perguntarmos qual é o plano de Deus, no final podemos ter a minha oração, a nossa oração. E isso é de 3, 9, 3 pontos. Neste momento, vêm as respostas únicas. O acampamento do talento para buscar a habilidade de Deus nos dá, desde este momento, podemos ter o talento. O talento de José não era de limpar ou trabalhar bem, mas sim era de embarcar e se erguer, e erguer as obras no campo onde ele estava. Antes de descobrir o talento de toda a sua vida, José viu o dia de hoje, que está dentro da eternidade. Como estava desfrutando do talento de cada dia, pude chegar a ser o homem de Deus em qualquer lugar. Isso é recreação, isso é desfrutar do Evangelho no acampamento e com os talentos. Igualmente, as respostas de todas essas coisas se cumprem para... Aí tem a sigla, que é CVDIP. Depois eu vou explicar o que significa essa sigla, CVDIP. Agora, só temos que seguir as bênçãos para salvar a mim com o Evangelho e conectar as bênçãos no campo. Oração do pacto. Deus, te damos graças por nos dar a palavra, que os remanescentes podem seguir teu itinerário perfeito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Depois vai chegar o diário para os irmãos. Eu creio que o pastor Emílio esqueceu de enviar, mas eu fiz a tradução porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha antecipado, né? E como eu recebo a tradução, como eu recebo o diário o mês inteiro, em um só dia, ele vem em espanhol. E aprove Deus que eu fizesse essa tradução não muito boa, mas eu vou explicar alguns pontos para os irmãos. Essa sigla, vamos começar por essa sigla, CVDIP, ela significa a aliança, a visão, o sonho, a imagem e a prática. Então, essas 5 letras significam aliança. Eu preciso ter aliança com Deus. Eu preciso ter a visão, não segundo o meu raciocínio, não segundo o meu entendimento, mas eu preciso ter essa visão segundo o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter o sonho. Qual é o meu sonho? Eu preciso ter o meu sonho. Todos nós temos um sonho particular, mas o maior sonho a ser realizado é o que Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida. E eu tenho que ter essa imagem. Qual a imagem que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a imagem de tudo pronto, como José teve. José, ele não olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo, ele não olhou para a inveja dos irmãos, ele não olhou das suas prisões, ele não olhou para a cisterna, ele não olhou para as calúnias, mas José olhou para o alto, ele sabia que Deus era com ele e ele olhou para o projeto que Deus tinha na vida dele. E quando nós olhamos para a promessa de Deus, quando nós olhamos para o que Deus já falou,
que vai fazer nas nossas vidas, quando nós temos essa imagem definida dentro de nós, na nossa mente, nós não somos roubados. Não importa o cenário que apresente aqui agora. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, como se apresenta agora. Mas José, ele não olhou para esse cenário, ele não olhou para a circunstância, ele olhou simplesmente para a promessa, para aquilo que Deus já tinha falado para ele. E ele começou a colocar em prática no ambiente onde ele estava. Ele não foi se fazer de coitadinho, de vítima. Ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Ele entrou nesta aliança, e esta aliança que nós temos que ter é com Deus, porque Deus tem aliança conosco. Deus nos chamou para fazer a diferença nesta era, neste tempo. Nós somos essa diferença, nós somos remanescentes que vamos parar essa tempestade, nós somos remanescentes que vamos parar os desastres antecipadamente. Por que nós vamos parar antecipadamente? Porque Deus já nos deu, Deus já está no nosso amanhã, e nós podemos entrar no nosso amanhã sem medo, porque nós sabemos e temos a convicção de que Deus já está lá nele. Então, que nesse dia de hoje você seja renovado, você receba força do alto. E aqui fala em acampamento. A oração para buscar o itinerário de Deus é que é importante. A direção para buscar o plano de Deus na minha vida, ela é mais importante do que tudo. O meu plano, o plano que eu tenho pessoal em mim, ele pode falhar, ele pode não dar certo, e mesmo que ele dê certo, ele pode trazer uma insatisfação para mim, porque eu não vejo amanhã, eu só vejo hoje ou agora. Eu posso me frustrar, mesmo se o sonho meu se cumprir nesta vida, eu posso ainda ser frustrado. Mas se eu enfatizar e buscar o plano de Deus, o sonho de Deus para a minha vida, eu não vou me frustrar, porque o plano de Deus ele é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, ela se torna perfeita em nós, mesmo que o nosso sonho não tenha sido realizado. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus, os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Que nesse dia de hoje você receba força, você receba poder, você receba as 5 certezas e você receba os cinco poderes sobre a sua vida. Amém? Então, nós já vamos estar lendo, hoje Juiz... Me passe aí, minha amada, passou um branco agora aqui. Hoje, o que é que nós vamos ler? Amém? Minha querida anfitriã. Capítulo 8. Cortou Juízes capítulo 8. É mesmo, ontem eu li Juízes capítulo 7, já tinha esquecido hoje. Juízes capítulo 8. Louvado seja Deus. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os medianitas e contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vídima de Abiezar? Deus nos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas
Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão a teu exército. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der a minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam com os homens de Socote e lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estava, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com ele, uns 15 mil homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porque o exército estava descuidado, e fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Socote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão? Porque damos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciões daquela cidade, e espinho do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disso, a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor, e disseram: qual tu tais eram eles? Cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor. Se os tivéssemos deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os, porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual é o homem, tal é a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as
luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meus filhos, sobre vós dominará o Senhor, sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto era ismaelitas. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro. Afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas. E afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um efode, pô-lo-á na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos, que procederam de sua coxa, porque tinha muitas mulheres, e a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra das Abi-Ezrita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Baalins e puseram Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel, se não lembrando do Senhor seu Deus, que os livra das mãos de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de benefícios com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Quando nós lemos o livro de Juízes, e nós somos impactados com a falta de gratidão, com, com as atitudes do povo de Israel. E se nós trouxermos o livro de Juízes para a nossa vida hoje, nós vamos ver que nós não somos diferentes. A partir do momento que que eu paro de ler a palavra do Senhor, eu vou me perdendo, eu vou denegrindo aquilo que Deus me deu, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me fez imagem e semelhança dele. E a partir do momento que eu abandono a palavra, que a palavra é a nossa bússola, a palavra é quem nos leva à verdade. E se eu não tenho a palavra em meu coração, como eu vou passar aos meus descendentes? E o evangelho por várias vezes se perdeu. E hoje, por várias vezes, em várias famílias, em várias nações, também ele está perdido. Porque quem é para segurar o evangelho, a palavra sou eu e você. Embora os meus filhos, não, quando crescerem, eles não queiram escutar, mas eu tenho compromisso hoje de falar do evangelho,
de ensinar aos meus filhos, porque a palavra de Deus diz que mesmo que eles se desviam, o evangelho não está perdido. E isso não deve ser tomado como um castigo. Como eu vejo alguns pais dizer, agora você vai ler tantas páginas do evangelho. Não, o evangelho precisa ser despertado aos nossos filhos, aos nossos descendentes, como uma coisa gostosa, como um ato maravilhoso de ter conhecimento do Deus a quem nos criou. Deve ser prazeroso, eu devo transmitir esse evangelho com prazer, para que ele não se perca na minha descendência e na sua descendência, porque a palavra de Deus diz, escreve na palma da mão, ata no teu dedo, grava no teu coração, coloca nos umbrais das portas. Isso é o cuidado que Deus tem com a minha vida e com a sua vida, para que nós não deixemos que este evangelho se perca na nossa descendência. Amém? E eu já queria que a irmã falasse os tópicos de oração de hoje, para que nós possamos estar orando por os tópicos de hoje. Amém? A irmã Flávia, a pastora, colocou tudo organizadinho aí no chat. Tem os tópicos de oração, tem o versículo de memorização e o país qual nós estamos orando essa semana. Se a senhora Então, acessar aí o chat, a senhora vai ver aí. certo, eu vou voltar aqui, mas eu sei que o país que nós estamos orando é a Ucrânia, que Deus, que é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, dê ordem a seus anjos com espada desembainhada para estar sobre este país, sobre o governo deste país, e que traga a paz neste país, e cesse as guerras neste país. E vamos ver aqui no chat, o versículo para a memorização é Isaías 43, versículo 19, não é? Hoje, quinta-feira, a oração pelo Brasil, outra oração pelo presidente, a oração pela situação atual e que venha o reino de Deus sobre a nossa nação. Então, eu já convido para estar fazendo essa oração que o pastor Fabrian esteja orando pela nação, o irmão Edson orando pelo presidente, a irmã Flávia orando pelo terceiro tópico e a missionária Neném pelo quarto tópico, que eu vou repetir aqui, o terceiro e o quarto tópico. Então, a irmã Flávia vai orar pela situação atual e a missionária é missionária Francisca, mas como eu só chamo ela de Neném, está no site, está aqui no nome dela está Neném, mas é a missionária Francisca. E ela vai orar que o reino de Deus venha sobre a nossa nação brasileira. Amém? Então, podemos orar começando com o pastor Fabrian, oração Amém. pelo Brasil, o Edson, oração pelo presidente, e os outros dois tópicos de oração, que é pela situação atual, e o último, que é o reino de Deus venha sobre a nossa nação. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, agradecemos por esse tempo, apresentamos a Ti o Brasil. Toma a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é poderoso para agir no nosso país, guardar o nosso país, transformar o nosso país, libertar o nosso país. Por isso, Senhor, apresenta a Ti o Brasil, que é a nação que o Senhor nos concedeu virmos ao mundo através dessa nação. Assim, Pai, que a Tua mão seja estendida, que o Senhor possa operar grandiosamente sobre o nosso país. Senhor, oramos, em nome de Jesus, amém. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso,
Deus Emmanuel, levo meus olhos para ti, Senhor, nesta hora, pedindo para que o Senhor possa tomar entre as mãos o nosso presidente, que foi eleito recentemente, que ele seja uma bênção, Pai, na terra, Pai, que o Senhor possa, através do teu poder, dar arrependimento a este homem, para que ele possa governar o nosso país segundo a tua vontade, Pai. Que ele venha ser uma bênção na terra, Pai. Que nós possamos orar todos por ele, todos os dias, Pai. Para que essa nossa nação desfrute da tua paz. Que seja uma bênção, Pai. O governo dele no nosso país, o tempo que for, o tempo que durar. E sua equipe de governo. Oramos, Pai. Na certeza da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nós queremos te apresentar, Pai, a situação atual do Brasil. Pai, em nome de Jesus, toda essa guerra política, Senhor, nós queremos repreender toda a ação de Satanás, todo o aproveito do inimigo com essa situação, Pai, de guerra, de conflitos. Nós queremos repreender em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar, Senhor, a situação atual do Brasil, bem como a saúde pública, meu Deus, que é vergonhoso. Muitos estão em fila de espera, muitos estão, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Muda a situação do país, porque só o Senhor, com o teu evangelho, pode mudar a situação de morte para a vida. Só o Senhor, Pai, pode alcançar os lugares vazios com o teu evangelho, com o enchimento do teu espírito. Só então, Pai, a situação será mudada. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar o Brasil, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Missionária Nenê. Eu acho que a missionária não abriu o microfone. A graça e a paz, pastora Cida. Amém. Pode orar, minha irmã. Pode orar, minha irmã. Pode fazer a oração. Está todos na sala. Pela palavra. Glória. Aleluia, Jesus. Pela palavra que o Senhor instruiu a tua serva, pastora Cida, Pai, que nos encheu nossos corações, Senhor, que nos fortalece, Senhor, a cada manhã, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, nas nações, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de te buscar, de te adorar, de te engrandecer, de te enaltecer, Pai, na beleza da tua santidade, porque nós só temos a agradecer, Senhor, por contemplar a tua face, pelo selo, pela uma nova aliança, Pai.
pelo teu Santo Espírito vivificado, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso, Pai, tomar desta água, desta fonte, Pai, que lava, que limpa, que purifica, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor, que tira de nós as ramificações, Senhor, do passado, e vivifica frutos novos, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha cada amanhecer, Senhor Jesus, abençoar a tua serva, a pastora Cida, Senhor, que venha encher mais desta água genuína, transparente, água transbordante dentro do nosso ventre, de cada aquele que busca a tua face gloriosa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vida, todos do grupo, Pai. Que o Senhor venha encher dessa fonte inesgotável, Senhor, para que possamos também, Senhor, transbordar desta água, deste manancial de águas vivas, Pai, deste rio, qual a tua palavra diz no Salmo 46, que há um rio cujas correntes alegra a cidade da morada do Deus Altíssimo. Este rio esteja nas nossas vidas, Pai, para que possamos convidar aqueles que ainda não beberam desta água, quando o profeta Isaías diz que é de graça, e que possamos dar esta água àqueles que ainda não te conhecem, Senhor Deus. É no nome de Jesus, Pai, que nós te apresentamos o nosso eu e todas as pessoas que beberam desta água, desta manhã, e renovou o nosso espírito, Pai. Nós somos gratos por este amor, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já tem operado nesta manhã nas nossas vidas, pela essa rica oportunidade, Deus. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos. Louvado seja Deus. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, hoje e sempre. A graça e a paz do Senhor levante-se para vencer nesse dia de hoje. Somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo nos é suficiente. A graça e a paz, povo de Deus. Graça e Amém. paz. Graça e Pai, paz. Deus abençoe. Até Paz do amanhã. Senhor. Graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.